Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e hoje a gente vai discutir sobre força de atrito. Atenção, fica ligado, tá chegando a época da prova, e aí a gente separou esse módulo específico só sobre a força de atrito, lembrando que a gente está discutindo sobre as principais forças da dinâmica. Nós já tivemos outras duas aulas, o primeiro encontro foi só sobre as leis de Newton, o segundo encontro sobre as principais forças da dinâmica, e hoje eu separei um bloco específico só para a força de atrito, ok? Então vamos lá então, eu espero que você tenha assistido os outros vídeos, porque se não assistir, volta lá, começa com aqueles para daí chegar nesse daqui. Joinha? Então vamos lá, discutindo primeiro o que é força de atrito. Gente, o atrito vai existir toda vez que você tiver dois corpos em contato e tiver uma tendência de movimento entre os dois ou movimento. Quando você esfrega as suas mãos, esse barulho que você ouve, o calor produzido nas suas mãos, é uma manifestação da força de atrito, tudo bem? Então a gente vai colocar o seguinte. Imagina que eu tenho um objeto colocado sobre essa superfície, objeto amarelo, e eu vou tentar produzir um movimento nesse objeto. Eu vou tentar produzir esse movimento através de uma força que eu chamo de força motriz. Se eu desse um zoom, eu ia perceber que esse bloco ele não é perfeitamente liso. Ele é cheio de deformações, que a gente chama de rugosidades. E essa superfície também não é plana, ela é cheia de deformações que eu chamo de rugosidades. Quanto mais rugosidades houverem entre essas duas superfícies, mais atrito eu vou ter, mais resistência ao movimento esse contato vai produzir. E essas rugosidades elas são diretamente proporcionais a uma coisa chamada de coeficiente de atrito, que é representado pela letra grega μ. É mais ou menos o seguinte, vou criar uma situação aí, ó. Imagina que você está jogando bola, e aí na quadra, descalço, né? Você vai chutar a bola, erra a bola, acerta a quadra. No momento você vai sentir uma dor. Mas se você na outra semana for jogar bola, no asfalto, descalço, chutar a bola, errar a bola e chutar o asfalto, você vai perder o tampão do seu dedo. Por que mudou? Mudou que o asfalto ele tem muito mais imperfeições do que a quadra. Então o coeficiente de atrito dele é maior, devido ao maior valor de atrito, machuca mais o seu pé. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estou tentando empurrar esse objeto para a direita, aplicando nele uma força motriz. Devido a essa interação entre as duas superfícies do bloco e do plano, vai se manifestar a força de atrito. Como é que é a força de atrito? Ela é um vetor sempre tangente ao plano de contato, é uma força oposta ao escorregamento ou à sua tendência. Então presta atenção, a palavra que eu preciso compreender para entender força de atrito é a palavra escorregamento. Toda vez que houver escorregamento ou tendência de escorregamento, vai haver uma força de atrito, ok? Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Quando o bloco é colocado nessa posição e eu tento movimentá-lo para a direita, o atrito vai se manifestar em sentido oposto à tendência de movimento ou ao movimento. Então a força de atrito, nesse caso, vai estar para a esquerda, tudo bem? Eu não estou usando a palavra movimento, eu estou usando a palavra escorregamento. Tenta escorregar para a direita, o atrito vai se manifestar para a esquerda. Aí é que tá. Nós vamos ter dois tipos de força de atrito, dois tipos. Nós vamos ter o atrito estático e o atrito cinético. Mas para você entender os dois tipos de força de atrito, vamos lá. Vou resumir o que a gente falou até agora, ó. Força de atrito. Eu tenho que me lembrar o seguinte, a força de atrito, ela é oposta ao escorregamento, tudo bem? Oposta ao escorregamento ou a sua tendência. Força oposta ao escorregamento ou a sua tendência. Vamos representar a força de atrito em diferentes casos. Vamos lá. Imagina que você tem uma pessoa caminhando para a direita. Imagina que você tem um bloco sendo empurrado para a direita. Imagina que você tenha um objeto colocado contra a parede. Ok? Um objeto colocado contra a parede. E esse objeto, ele está se movimentando, por exemplo, para cima, né? Alguém está empurrando esse objeto para cima. Muito bem. Nesse primeiro caso, quando a pessoa está andando para frente, existe um atrito entre seus pés e essa superfície. Essa força de atrito é oposta ao escorregamento. Então, quando você caminha, seu pé não escorrega. Ele tem uma tendência a escorregar para trás. Se ele tende a escorregar para trás, o atrito sobre os seus pés vai estar para frente.
Nessa outra situação, eu tenho um bloco colocado sobre uma superfície, esse bloco é puxado para a direita. Então o bloco escorrega na superfície, a força de atrito vai estar para a esquerda, ok? E nesse caso, se o bloco está se movimentando para cima em contato com essa superfície, a força de atrito vai estar para baixo. Joia? Como eu te disse, você vai ter dois tipos de força de atrito. Você tem a força de atrito estático e a força de atrito cinético, que também pode ser chamado de força de atrito dinâmico. Como é que eu vou saber qual é qual? Simples. A força de atrito estático ela vai acontecer toda vez que não houver escorregamento. Toda vez que o corpo não escorregar, eu tenho força de atrito estático. Por exemplo, eu coloquei esse bloco aqui nessa superfície, eu estou tentando puxá-lo para a direita com a minha força motriz. Eu tenho a força de atrito para a esquerda. Se esse bloco não escorregar, eu vou chamar esse atrito de estático. E se ele não escorrega, eu posso entender que a força resultante sobre o bloco tem que dar zero. Se ele não escorrega, não tem aceleração, a força resultante tem que dar zero. Portanto, para que a força resultante dê zero, obrigatoriamente essa força F tem que ser igual à força de atrito. Beleza? Obrigatoriamente a força F tem que ser igual à força de atrito. Portanto, eu posso entender o seguinte. Se eu aplicar uma força de 10 newtons e o objeto não escorregar, a força de atrito tem que valer 10. Se eu aplicar 20 e ele não escorregar, a força de atrito tem que valer 20. Se eu aplicar 30 e ele não escorregar, a força de atrito vale 30. Então eu posso entender que essa força de atrito ela não é constante, ela é variável. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Estou fazendo um gráfico da força de atrito em função da força motriz. Se eu aplicar uma força de 10 newtons, o atrito tem que valer 10. Se eu aplicar uma força de 20 newtons, o atrito vale 20. Se eu aplicar uma força de 30 newtons, o atrito vale 30. Enquanto ele não escorregar, a força motriz tem que anular o efeito da força de atrito. O atrito anula o efeito da força motriz, elas têm que se anular. Enquanto não houver escorregamento, isso vai acontecer. Agora, é óbvio que chega um momento que eu aplico tanta força que esse bloco vai começar a escorregar. Nesse momento, quando eu tenho limite de força antes do escorregamento, valor máximo de força de atrito estático, nesse momento eu tenho uma coisa chamada de iminência de movimento. Tá ok? Na iminência de movimento eu tenho o valor máximo de força de atrito. E esse valor máximo de força de atrito você pode encontrar pela expressão força de atrito igual ao coeficiente de atrito estático vezes A normal. Esse coeficiente de atrito estático, o exercício vai fornecer para você. É um número adimensional, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Então a força de atrito depende desse coeficiente. Quanto maior o coeficiente, maior a força de atrito, depende também da normal. Quanto maior a normal, maior a força de atrito. Ok? Então, força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito vezes a normal. Para qualquer outro ponto, se não escorregar, eu uso isso aqui, força resultante igual a zero. Essa equação é só para calcular o valor máximo do atrito estático, não é para calcular a todo momento o atrito estático. Ok? Então, eu estou empurrando esse bloco uma força F, vai chegar um momento que ele vai escorregar. No momento que esse objeto escorregar, eu vou ter o atrito cinético. Atrito cinético existe toda vez que há escorregamento, e esse atrito cinético ele é mais simples, porque ele é constante. O valor dessa força de atrito cinético eu calculo pela expressão coeficiente de atrito cinético vezes a normal, e eu posso representar graficamente da seguinte maneira. Força de atrito cinético ele é sempre constante. Existem algumas situações em que você tem o atrito estático e o atrito cinético. Por exemplo, quando você está andando normalmente, caminhando normalmente, nos seus pés está atuando o atrito estático, porque o seu pé não escorrega. Quando você anda de carro, normalmente, o pneu não desliza no asfalto, ele só toca o asfalto e levanta, o atrito ele é estático. Agora, quando você está andando de carro e faz o pneu cantar, ele derrapar no asfalto, aí o atrito seria do tipo cinético, ok? Bom, então veja só, a força de atrito estático ela é variável, chegou no valor máximo, é o coeficiente estático vezes a normal, a força de atrito cinético ela é constante, acontece quando escorrega, e o seu valor também é μ vezes a normal, só que o coeficiente é diferente. A gente pode pegar aqui uma situação bem interessante. Quando você está falando de freios de um carro, né? Sistema de freios, no Brasil nós temos dois tipos de sistema de freios, com ABS e sem ABS. O sistema de freios sem ABS, ele era usado em carros fabricados até 2014.
Depois de 2014, todos os carros têm que ter o sistema de freios ABS. Tá, professor, mas o que é o sistema de freios ABS? É bem simples. O sistema de freios ABS é um sistema de freios alemão e ele impede o travamento da roda. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Imagina que isso daqui seja um carro, tá bem feio, mas é um carro. Vamos lá, assim fica melhor. Nossa senhora, agora ficou muito bom. Aqui, 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 pronto. Pegou melhorzinho aqui, beleza? Aqui nós temos um carro e imagine que esse carro seja um carro sem ABS. A gente está tratando primeiro sistema de freios sem ABS. Tá. E aí o que acontece? Eu estou fazendo com vocês um comparativo do que vai acontecer com a roda desse carro se eu pisar nele, né, exercendo uma pressão muito grande nos pedais. Estou fazendo um gráfico da força de atrito em função da pressão que eu aplico nos pedais desse carro. Bom, quando você está andando de carro e você precisa que o seu carro pare, você pisa no freio. Ao pisar no freio, você diminui a rotação da roda. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova, dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.